tema de hoje é do Evangelho de Jesus. Dai de graça aquilo que de graça recebeste. Nós vamos falar sobre mediunidade. Mas vamos lembrar o que Jesus nos disse. É do capítulo 26. Mediunidade gratuita. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Disse Jesus, versículo 7, os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam também de Deus um dom gratuito. Versículo 4, disse Jesus, não façais que as vossas preces sejam pagas, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas da viúva. O que quer dizer? Apostam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar aqueles que dirigimos a Deus pelos outros é transformar-nos em intermediários assalariados. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, recebem também de Deus o dom gratuito. Então vamos começar, gente. Espiritismo é uma coisa, mediunidade é outra. Espiritismo é um corpo de doutrina de alto teor espiritual, cuja a finalidade é a renovação do ser humano. Mediunidade é um dom que possibilita às criaturas propagar ideias e pensamento dos espíritos. Muitas vezes, gente, nós observamos fenômenos mediúnicos manobrados por mentes ociosas, enfermistas, e fenômeno mediúnico é natural entre todas as criaturas. Espírita é aquele que estuda, aceita e pratica com fidelidade os conhecimentos doutrinários, procurando renovar-se, renovando assim o espírito humano. Médium pode ser espírita, católico, evangélico, ateu, materialista. A doutrina espírita vê o mediunismo como um meio que Deus nos dá para ajudar a evolução da humanidade. Os centros espíritas, de um modo geral, tomam a si o encargo de orientar a mediunidade em base cristã. Nós não chamamos ninguém, mas abrimos as nossas portas a todos aqueles que nos procuram na hora precisa. E faz com que os menos avisados acham que todos os fenômenos estão ligados à casa espírita, fugindo à realidade dos fatos. Espírito e médiuns existem em toda parte. Assim como existe também espíritas que não praticam a mediunidade, existem médiuns que detestam a doutrina espírita. Agora, a mediunidade exercida e amparada em nome do espiritismo cristão é um instrumento de edificação para aqueles que a possuem. Os enfermos serão curados, os ignorantes serão esclarecidos,
os aflitos serão consolados. Nós vamos dar de graça aquilo que nós de graça recebemos. Então, nós devemos interpretar a mediunidade da seguinte forma: aquela cujo objetivo é superior, a mediunidade com Jesus. Aquela cujo objetivo é inferior, a mediunidade sem Jesus. Gente, mediunidade é uma coisa muito importante. Se nós vamos lembrar, Kardec fazia pergunta para os espíritos, e os espíritos, através dos médiuns no mundo inteiro, respondiam. E foi aí que surgiu a codificação. Hoje, gente, eu vou contar uma série de fatos mediúnicos que aconteceram comigo. Eu vou ser sincera com vocês. Eu não queria falar, porque é ruim a gente falar da gente mesmo, né? Mas aí os espíritos falavam: fala, Leila, porque você pode ajudar muita gente. Há muitos anos, uma amiga me convidou se eu queria conhecer uma casa de caridade, onde ajudavam crianças necessitadas, doentes, pobres. O pai dela trabalhava lá como médico, ele e mais 2 colegas. Ali eles consultavam as crianças, davam medicamento gratuito. E os casos mais graves ficavam internados até que melhorasse, voltava ao convívio familiar. Essa casa chamava Casa de Martinha. E quem sustentava era o senhor Alexandre. Ele era um banqueiro. Martinha, a sua filha, faleceu aos 9 anos com leucemia. Foi uma dor muito grande para aquele pai. Procurou a doutrina espírita e, através do médium, foi informado que deveria ajudar as crianças que sofriam. E aí fundou-se financeiramente, o pai do senhor Alexandre, era quem sustentava aquela casa, fundou-se a Casa de Martinha. Quem tomava conta era um médium muito simpático, maravilhosa. Seu nome era Tetê. Logo que eu cheguei nessa casa, gente, eu vi logo na entrada a fotografia do Dr. Bezerra de Menezes. Eu falei para minha amiga: não conheço espiritismo, mas esse eu conheço. Minha mãe sempre falou muito dele, o médico dos pobres. Adorei a casa. Onde tem criança, tem vida, tem alegria, as crianças brincando. Teve um caso que me chamou a atenção. Um menino que parecia ter uns 4, 5 anos. Me disseram que ele tinha 9. Nunca tomou leite. Faltava o cálcio e os ossos ficaram totalmente atrofiados. Aquilo me marcou muito. Aí essa senhora, muito simpática, a Teté, chegou até mim e disse: Leila, tem um espírito amigo que quer conversar com você. Você aceita? Eu falei: bom, se ele é amigo, eu aceito, né? Amigo a gente aceita, né? Aí minha amiga ficou com as crianças, ela me levou até uma salinha. Ela incorporou e esse espírito se apresentou. Ele deu o nome dele, disse que na última encarnação dele, ele havia morado no Rio de Janeiro, em Niterói, que tinha sido um médico homeopata e que tinha um compromisso comigo.
E ele falou, olha, Leila, você está muito anêmica. E realmente eu estava, porque meu filho do meio havia nascido e eu tinha tido uma hemorragia interna. Aí ele me deu um suco de beterraba, cenoura, tomate, limão, laranja e falou, a gente devia adoçar com mel. Mas como você não gosta, fica açúcar mesmo. Aí eu falei, como ele sabe que eu não gosto de mel, né? Já me assustei quando ele deu esse toque, né? Aí ele falou, olha, já estou te alertando, porque nós temos um compromisso de trabalho. Falei, como? Nós vamos curar pessoas. Aí eu não fiquei quieta, né, gente? Falei, olha, o senhor foi médico, tudo bem. O senhor pode curar as pessoas. Mas eu não sou médico, eu não posso curar ninguém. Aí ele falou, nós vamos curar almas, Leila. Por agora, você pergunte para o seu pai o meu respeito, para ver se está tudo certo. E em pouco tempo você vai ser encaminhado para um centro espírita e o tempo dirá sobre a nossa história. Perguntei, saí correndo de lá, fui perguntar para o meu pai, lógico, eu estava assustadíssimo. Meu pai confirmou tudo. Depois de 2 semanas, passou uma vizinha em casa e disse, Leila, você não quer conhecer o centro espírita Irmão X? Eu trabalho com as crianças, terça-feira. Falei, quero, vamos. Fui eu lá, morrendo de medo, gente. Eu estava no centro espírita Irmão X. Chegando lá, eu passei por uma orientação, me mandaram direto para a escola de médicos. Lá fui eu, morrendo de medo, para a escola de médicos. Vocês sabem quem era o expositor da escola de médicos? O seu Stamates, o nosso querido Stamates, que fundou essa e outras tantas casas de caridade. E as aulas, gente, as primeiras aulas eram sobre o Evangelho. Quando eu ouvi, foi uma fonte viva na minha alma. A sede que eu tinha de conhecimento, que alegria que eu senti ao ouvir o Evangelho. Passado algumas aulas, eu tive outra aula sobre o Evangelho. A importância do Evangelho no lar. Lá o Stamates nos esclareceu que uma vez por semana nós deveríamos abrir o Evangelho e que os espíritos amigos ali compareciam, faziam a higienização da nossa casa. E dizia também, aqueles que moravam com a gente, se quisessem participar, seria bem-vindo. Se não quisesse, fizesse o Evangelho sozinho. Colocasse um copinho d'água, uma jarrinha e fazer fluidificar aquela água e tomar para nos ajudar. Aprendi direitinho. Naquela época, os meus filhos eram crianças e gostavam de viajar para um lugar que chamava Campos Novos Paulista. Era um lugar que ficava entre Ourinhos e Marília. Era uma cidadezinha que tinha um mercadinho, hotel, era ótimo, mas só hotel. Mas era tudo terra. Eles andavam a cavalo, iam comer rapadura, adoravam aquilo. Um ambiente totalmente diferente da cidade, né? Uma época nós estávamos lá em Campos Novos Paulista. Havia chovido muito e a ponte que fazia a ligação com a cidade havia caído. À noite nós estávamos dormindo, era mais ou menos umas 2 horas da manhã, eu vi bater na porta do meu quarto. Fui lá atender, era um moço, ele estava desesperado. Ele disse dessa forma, olha, desculpe, mas eu vi você com a sua filhinha, que é a minha caçulinha, e eu tenho uma filhinha da sua idade. E ela está com febre muito alta.
já teve 2 convulsões e nós estamos isolados. Aqui, totalmente isolados. Você não teria um remedinho para ajudar? Eu falei, eu vou ver. Mas eu não tinha. Por que que eu não tinha? Porque naquela época minha filha já tratava com homeopatia. E a homeopatia é completamente diferente da alopatia. Não tem esse remédio para baixar a febre. Tomava uma dose única para levantar o organismo. Eu falei para ele quando ele ia embora, por que deixar o seu endereço do seu apartamento aí? Qualquer coisa eu bato lá. Ele foi. Quando eu entrei no quarto, meu quarto tinha um bioma que separava e os meus 3 filhos ali dormindo. Eu olhei para os meus filhos, aquilo me doeu, eles estavam ótimos dormindo. Eu comecei a pensar na dor daquela mãe, daquele pai, com aquela filha doente. Fiz uma prece, pedi ajuda, olha a prece, gente, pedi ajuda ao plano espiritual. Foi uma das visões mais lindas que eu vi. Aquele hotel já não tinha mais teto, era só luz que eu vi. Lembrei da água fluida, que eu havia aprendido com o seu Stamatis no primeiro ano. Aí peguei um copo d'água, pus a minha mão lá, pedi ajuda e levei lá para o quarto do moço. Olha, aqui tem, vamos lá. E ele crente que era remédio. E foi, um remédio, maravilha. Foi dando para a menina em meia hora. A menina não tinha mais febre, não tinha mais nada, estava ótima. Voltei para o meu quarto. No dia seguinte, gente, todo mundo queria saber o remédio que eu dei para baixar a febre. E eu parecia, sabe aqueles debilóides? Não, porque o rótulo acho que não tem nome, saiu o nome. Gente, eu falava e não falava. Porque eu pensei, se eu falar que é água fluida, eles vão pensar que eu sou santinha. Deus me livre, que é longe disso. Mas graças a Deus, a água fluida foi maravilhosa. Continuei no primeiro ano com o seu Stamatis. Do meu lado, gente, sentava um senhor. Ele implicava com a bolsa que a mulherada punha na cadeira. Ele tinha aquela cadeira vazia do meu lado. Eu sempre que eu chegava, boa tarde, falava para ele. Um dia minha companheira do lado esquerdo falou, Leila, você costuma cumprimentar a cadeira? Como assim costuma cumprimentar a cadeira? Não tem ninguém sentado aí, você toda vez, boa tarde. Eu falei, mas meu Deus, tem um senhor, até sabia que ele brigava com as bolsas. Como assim, meu Deus do céu? Quando acabou, lá fui eu atrás do seu Stamatis. Seu Stamatis, tem um senhor que senta, eu sempre cumprimento, e minha amiga está dizendo que eu cumprimento cadeira. Agora, o senhor podia me explicar? Ele falou, não, ele me chamava de filho. Não é filho, é que você tem mediunidade de vidência, então você vê. Ele também é aluno e vai ficar até o fim do ano. Ele vai sair só Deus. E eles não veem, é espírito. Mas você vê. Mas aí eu vou te dar a dica. Como seria seu Stamatis? Quando você vê um espírito, você não fala. Eu falei, lógico, passa por louco. Passa por louco. Você fala mentalmente. Boa tarde, tudo mentalmente. Aí eu aprendi. Falei, e quando eu não souber quando é encarnado, isso logo você pega. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Bom, se é assim simples, né? Vamos fazer dessa forma. E assim fiquei. Passamos para o segundo ano. Aí começaram os cursos. Curso de passe, curso de orientação. Eu fiz os 2 cursos, de passe, de orientação. Comecei a trabalhar. O seu Stamatis já me pôs como orientadora lá, já fui eu trabalhar.
Mas o que eu queria lembrar para vocês, quando eu comecei a trabalhar, a minha mediunidade acalmou bem. Porque o trabalho nos ajuda muito. Antes de trabalhar, você recebe. Aí você ajuda os outros, está tudo certo. Então, esse trabalho foi maravilhoso. Porque antes, gente, eu vou contar mais algumas viagens. Eu contei Campos Novos. Nós viajamos para Campos do Jordão. Campos do Jordão é uma delícia, né? Aquele friozinho, eu que adoro friozinho, parecia um céu. Hotel bom. À noite, quando eu ia dormir, aqueles doentes se arrastando e pedindo ajuda para mim. Era enlouquecedor. E eu desesperada, no dia seguinte de manhã para o meu marido, olha, não vou ficar aqui, eles estão me sugando. Isso aqui é um hospital. Hospital de tuberculose, porque eu vejo, eles tossem, eles falam. Não, Leila, você está impressionada. Foi um pesadelo, tá? E ele na recepção perguntar como é que era. Aí conversa, Campos do Jordão, uma delícia. Ai, mas há um tempo atrás isso aqui era hospital de tuberculose. Da minha época. Leila, você acertou. Não é que é mesmo? Fomos para Barra Bonita. Ah, Barra Bonita é linda. Aí a gente via aquela plantação de cana, de açúcar. Nossa, que coisa maravilhosa. Barra Bonita, a usina de Barra. E feliz. À noite. Férias, hein, bem? Férias. Quando eu ia dormir, gente, aqueles escravos arrastando aquelas correntes e pedindo ajuda. Eu rezava, mas não ia salvar o mundo. De manhã, Ademir, não vai dar. Aqui é uma fazenda de café. Aí eu falava, Leila, você está confundindo. Barra Bonita é açúcar. Eu falava, não, é café. Leila, não pode ser, você não viu plantação de açúcar? Vi, mas é café. Lá ia ele para a recepção. Ai, mas que lugar, a usina. Aí lá na recepção, mas aqui foi uma fazenda de café. O senhor quer conhecer onde os escravos eram castigados? É logo aqui. Não, muito obrigado, vou lá para quem vier. Leila, você tem razão. Não é que é. Aí mudamos tudo, vamos para Águas de São Pedro. A Água de São Pedro é uma delícia, um lugar para ser. À noite, gente, uma mulherada assanhada, pulava todos os chalés, gente, e eu protegendo o meu agora. De manhã, vambora daqui, porque eu não aguento. Que férias é essa? Aí, gente, como eu falei para vocês, eu comecei a trabalhar, a minha mediunidade começou a ficar equilibrada. Eu comecei a trabalhar no departamento de orientação para crianças e adolescentes. Lembra quando eu falei para vocês do meu bisavô, que ele falou, o tempo dirá? E o tempo disse. Eu trabalhei por mais de 30 anos como orientadora no Centro Espírita Irmão X. E eu vim a saber que eu fiquei conhecendo a minha mediunidade de efeitos físicos. Eu também ajudava na cura. Até então eu achava que era só ele que era médium. Eu não sei se vocês sabem sobre o que é uma mediunidade de efeitos físicos. É uma das modalidades da cura. E o médium que doa, ele doa o fluido do corpo humano dele.
e chama ectoplasma. Esse fluido ele sai através da boca, através do nariz ou através das mãos. Ele era muito usado antigamente para a materialização dos espíritos. Nos dias de hoje, ele é muito usado para recompor perispírito lesado. Assim como nós temos o banco de sangue, que é necessário para recuperar os doentes, na parte espiritual, nós temos o banco de ectoplasma em todas as casas espíritas. Às vezes, nas reuniões do público, pessoa fazendo o evangelho, a gente vê que os médiuns doam o ectoplasma sem saber, através da boca, das mãos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque muitos acham que mediunidade é receber espírito e ver espírito. Se ele não recebe, não vê, não é médium. E o campo da mediunidade é imenso. Para isso, eu aconselharia a todos vocês estudarem o livro dos médiuns e o livro Mediunidade do Edgar Armand, que é muito bom também. Continuei trabalhando na orientação com meu amigo, meu bisavô. Mais tarde, eu vim saber a minha história com ele. Nós temos um compromisso de trabalho. Eu vou dar só uma pausinha. Nós aqui na Terra, nós ficamos muito preocupados com os órfãos. É triste, né? Não ter a mãe e o pai. Mas do lado de lá, a dor não é diferente. Apesar de todo o apoio, a gente sente falta do pai e da mãe. Família é coisa muito séria para Deus. Bom, aí eu fiquei sabendo que esse meu bisavô, depois que perdeu essa filha, que no caso era eu, a dor foi tão grande. Na época, ele era um médico famoso, frequentava a corte, ele renunciou tudo. Um militar levou ele para conhecer a doutrina espírita, e ele renunciou tudo. Ele achou que dali para frente, ele queria dedicar a vida dele aos pobres, àqueles que precisavam. Em comum acordo com sua esposa, que seria na época a minha mãe, ela costurava para fora, então poderia pagar as contas. E ele cuidava dos doentes. Quando tinha alguma coisa para pagar, podia pagar. Quando não tinha, ela atendia do mesmo jeito. E assim ele levou a vida dele. Meu avô era médico também, não se conformava do que acontecia. Para muitos, as pessoas pensam, ficou louco. Não é possível uma pessoa renunciar tudo que tem para cuidar dos outros. Mas isso não abalou ele em nada. Ele foi até o fim assim. Depois, quando ele faleceu, nós nos encontramos e os dois sofreram muito, criança e pai. Aí foi estabelecido pelo plano espiritual que nós deveríamos trabalhar juntos, ajudar aqueles que sofriam, as crianças principalmente, e os jovens. E ali eu trabalhei com ele
há mais de 30 anos na orientação. Só mais um pouquinho de água. Continuei frequentando as escolas de médios. Um dia, era teste de psicografia. Naquele tempo não era escola de espiritismo, a gente chamava escola de médios. Tinha a parte teórica e a parte prática que se fazia. Ia ter um teste de psicografia. Eu pensei, eu escrevo tão mal, eu vou dar um trabalho, não vou querer fazer. Tudo eu não queria. Aí cheguei para a expositora, muito boazinha, falei, olha, eu não vou fazer não, porque não vai dar certo, eu não sou boa para isso. Aí ela, muito calmamente, disse, olha, Leila, não tenha medo, o ambiente aqui é tudo preparado, eu vou te pôr sentada aqui na primeira fila. É o seguinte, se vier alguma coisa na sua cabeça, você escreve. Se você sentir alguma coisa na mão, você também escreve. Se não sentir nada, não sentiu nada e tá tudo bem. E, bom, desse jeito acho que dá, então não fui eu. Aí me concentrei e veio. A seara do Pai é grande. Aproveite a oportunidade que Ele nos dá. Achei bom aquilo, né? Tá bom, não pensei nisso, até que estou indo bem. Aí, gente, eu aprendi que só podia escrever dentro da casa espírita. Porque existem espíritos obsessores, zombeteiros, que se aproveitam dos médios, escrevem de madrugada. E também outra coisa, não importa o nome, porque muita gente usa até Jesus de nome, né? Então, era ali que deveria ser feito o trabalho. E eu levava tudo direitinho. Um dia, era Dia dos Mortos, chovia muito. Meu marido havia saído com os meus 2 filhos, a minha menorzinha estava dormindo, e eu estava secando aqueles coelhos. Vocês não sabem que eu sou do tempo do Cabral. Não tinha essas fraldas hoje descartáveis de jeito nenhum. A gente secava ali. Eu estava aproveitando para secar. Vem um espírito e fala no meu ouvido, nós vamos escrever. Eu falei, não. Nós não vamos. Mentalmente. Agora já sei falar. Mentalmente. Não. Na semana que vem, nós vamos na casa espírita. Lá você dá o seu recado. Eu vou fazer uma prece para você. E aí fica tudo certo. E ele não se conformou. Nós vamos escrever. Olha, eu estou trabalhando, não me leva a mal, mas não vai dar agora. E ele não arredava o pé. Eu falei, gente, eu estou obsediada. Mas eu não consigo trabalhar, ele pedindo para escrever. Chegou uma hora. Bom, estou falando que eu sou do tempo do Cabral. O pão era embrulhado com um papelzinho, gente. Vocês acham que a maioria não sabe o que é isso. Tinha num prato, tinha um papel de pão. Eu tinha aquele papel. Peguei um lápis, meus filhos estavam começando a ser alfabetizados. Escreve, então. Pois eu vou analisar, escreve. Ele escreveu. Ele falava sobre a vida, era Dia dos Mortos. Ele falava que mortos não existiam. Mortos, que a vida continuava. Que mortos eram pessoas que nada faziam de útil aqui na Terra. Esses poderiam ser considerados mortos. Escreveu uma porção de coisa e disse, essa mensagem é para Laís. E assinou o nome dele, Raul, meu avô. Gente, Laís era minha tia. Se vocês conhecessem a minha tia Laís, ela era católica. Ela ia ser freira. Ela comungava todos os dias. O quarto dela era só santo. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer com esse papel de pão e entregar para minha tia Laís agora? Ainda com o nome do meu avô. Estava desesperado, meu marido chegou. Aí contei para ele, Ademir, e agora? Vamos lá, você entrega para ela. Ai, mas Ademir, vamos, não é para ela? Então vamos.
Aí na nossa, eu cheguei lá, toquei campainha, tia lá, isso tudo bem pra senhora, só senhora, isso aqui é pra senhora. Aquele papel de pão, quando ela leu, ela reconheceu a assinatura do pai. Ficou tão emocionada. Guardou aquele papel de pão a vida toda. Mais tarde, eu vim saber que naquele dia ela estava muito triste. Ela era solteira e tinha uma irmã também que era solteira. Já havia falecido há 5 anos. E aquela saudade, a tristeza, ela estava pensando em suicídio. Então, aquele papelzinho de pão. Então, gente, estou passando as minhas experiências. Existem as exceções. Mas antes das exceções, existe a caridade, que é a base da doutrina espírita. Nós temos que ter caridade com as pessoas. E analisar o que está acontecendo. E as exceções existem. E a caridade também. Mais um caso. Estava saindo da orientação. O pessoal todo da tarde já tinha ido embora, porque a mulherada tinha que pegar as crianças na escola. E uma moça, muito simpática, bem vestida, ela estava sentada. Mas ela não reagia. A dirigente estava desesperada. E deve ser H, e tentaram doutrinar, e chacoalharam a mulher, nada. Mediunidade inconsciente. E o espírito, olha, até a bolsa da mulher abrir para ver se tinha um telefone, um endereço, a responsabilidade da casa espírita. Nada, gente, ninguém sabia nada. E ela desesperada, Leila, me ajuda. Aí esse meu amigo, né, que fazia orientação comigo, disse assim, Leila, toca piano para ela. Eu falei, agora que eu enlouqueci mesmo. Como que eu vou tocar piano no ambiente de... Toca piano, Leila. Aí eu fui e toquei uma música do Albinoni, toquei o piano. O espírito estava comigo, mas chorava tanto, tanto. Me abraçou e disse, você é minha amiga. Porque nunca ninguém tocou piano para mim. A partir de hoje, você é uma grande amiga que eu tenho. Aí eu aproveitei e falei, se eu sou sua amiga, posso ser sua amiga. Deixa ela ter uma mediunidade completa. Ela vai para a escola, ela vai aprender. E você também vai para um lugar bom, vai aprender, vai ser feliz. Aí ele disse, mas eu não queria ficar longe de você. Porque você é minha amiga. Eu falei, mas você não vai ficar longe. Eu estou toda semana aqui na casa espírita. Você vem me visitar. Quando você quiser, você vem me visitar. Eu estou aqui. E ele foi embora. Gente, no dia seguinte, a fofoca, gente. Ô coisa! A dirigente contou para todo mundo que eu tinha tocado piano pro espírito. Aí vinha aquele que falava, eu também quero tocar, como é que vai tocar? A outra, eu já aprendi um pouco, será que eu consigo? A gente, é um horror tudo isso. Agora, eu vou ter coragem, acho que eu vou ter coragem de falar. Porque nós estamos num ambiente alegre. Hoje de manhã eu estava pensando assim, eu vou fazer a palestra lá, como é que vai ser? Aí um espírito amigo me disse, você não sabe quem vai estar lá? Eu não sei, né? Tanta gente. Você lembra do piano?
Lembro, ele pediu autorização e ele está aqui hoje entre nós. Dói até meu coração, gente, de lembrar, depois de tantos anos, ele esclarecido e hoje ele ainda é o meu amigo, por causa de uma música no piano. Então, existem as exceções? Existem as exceções. E existe a caridade acima de tudo. Nunca vamos esquecer que fora da caridade, muita disciplina. E Emmanuel nos orienta. Disciplina, disciplina e disciplina. Mas ele não diz, não faça caridade. Temos que analisar essa caridade. Gente, respire um pouco, porque agora mexeu, né? Continuei nas escolas de médios. Aí era o último ano. Aí estava mais fácil. E eu já estava trabalhando na orientação, já estava trabalhando no asinato, tudo certo. Naquele tempo, eles faziam o currículo inteiro dos médios, porque tudo que se fazia de teste, pesquisar, então fazia uma reunião com a parte espiritual e as pessoas eram encaminhadas para os devidos trabalhos. Então, olha, fulano vai trabalhar na cura, o outro vai trabalhar na sustentação, o outro vai trabalhar... Deixaram os expositores por último. Eles falaram, os expositores é fulano e a Leila. Quando falou a Leila, eu dei um pulo. Falei, não sou eu. Eu nunca fiz uma prece aqui dentro. Gente, eu tinha pavor de falar. Eu estou falando com você. Tinha pavor. Estudava, lia, devorava livro espírita. Mas falar não. É muita responsabilidade. Falar eu não... Haja visto que foi uma turma da federação dar um curso lá, Aprendizes do Evangelho. Gente do céu, eu fiz 5 anos. Mas eu nunca falei. Falava, não, falar. O seu Stamates deu curso de oratória, ele contou a história de um gato, que quando ele falava ele não era mais gato. Eu falei, o seu Stamates, nem com gato, sem gato, falar eu não vou. É muita responsabilidade. Aí nesse curso, Aprendizes do Evangelho, nós tínhamos que defender uma vez por mês um tema. Meu marido estava fazendo comigo. Aí eu falei para ele, eu vou abandonar. Não vou aqui. Defender tema, não vou. Isso não é comigo. Aí ele falou, você não está gostando? Ele falou, estou gostando muito, eu estou adorando. Mas falar eu não vou. Aí ele falou, vamos fazer uma coisa. É o seguinte, como era muita gente, era tudo por número. Quando eles me chamarem, vou eu. Quando chamarem você, vou eu de novo. Acho que vai dar para levar. Aí eu falei assim, eu topo, vamos ver o que vai dar. E assim foi feito. Gente do céu, 5 anos. E sabe, meu comprovante é do tempo do Cabral mesmo. Vocês sabem quem assinou o comprovante lá na federação? Edgar Armon, gente. Quantos anos? Isso é Cabral mesmo, né? Eu peguei aquele certificado, me achando. Consegui, quer dizer, consegui. Com a ajuda dele. E eu vou continuar falando sobre a psicografia. Vocês lembram, né, que eu contei da Tia Laís. Continuei escrevendo, sempre, e de repente, eu comecei a escrever versos. Mas tudo em versos. Eu olhava aquilo, nossa, mas é versos. Um dia eu cheguei para o meu pai, e falei, pai, olha o que eu escrevi na psicografia. Ele leu e falou, muito bom, não foi você mesmo que você não Aí
muita gente falava para mim, você não ficou sentindo? Eu falei, fiquei sentida não tinha capacidade para escrever. Como é que eu ia ficar? Ele gostou tanto, gente. E quando ele viu uma coisa boa, ele falava, ô, isso é psicografado. Ele usava psicografado. Ele não conhecia a doutrina espírita. Ele não sabia que a psicografia pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Mas ele hoje isso é psicografado. Eu queria dizer para vocês aqui, aproveitar e falar um pouco do meu pai e da minha mãe, que foram os meus melhores amigos que eu tive nessa vida. O meu pai e a minha mãe não era simplesmente a minha mãe e meu pai. Eles eram aqueles companheiros de sempre, me dando toda a estrutura que eu sempre precisei. Então aqui, eu acho que eu tenho o dever de falar para vocês do meu amor e da minha gratidão que eu tenho por eles. É muito importante isso para mim. Continuei escrevendo os versos. Um dia, uma nossa companheira, mulher do Samir, acho que muitos aqui conhecem, o Samir foi expositor, não sei se ela já está aqui, né? A Selma, disse, o Leila, tem um centro lá na Zona Leste e eles estão querendo médiuns que escrevem psicografia com versos. Você conhece alguém? Eu tenho, porque em respeito eu guardava numa pasta todos os versos que eu recebia. Então, teria que mandar para lá, porque eles querem fazer um livro com esses versos. Escolhe 3 versos, manda para lá, e depois, se eles acharem que serve, você vai ser chamado. Bem, respeito aos espíritos, vou mandar. Reuni minha família, meus filhos. Agora eu vou dar uma outra pausa. Eu falei do meu pai e da minha mãe. Eu gostaria de falar hoje e agradecer os meus filhos. Os meus 3 filhos que eu tenho. Sempre me deram apoio na doutrina espírita. Eu nunca estive sozinha. Eles sempre escolheram. A menorzinha está comigo na família unida. Às vezes eu estou cansada, né? Porque eu sou sugada. Ela olha e fala, mãe, vamos tomar um passe já. E lá vai ela levantar a mão. Não existe coração tão grande de gratidão que eu tenho por eles, o que eles fazem comigo. E existe um outro que também eu não vou deixar de falar aqui, que é o Cirineu da minha vida. Vocês sabem quem é o Cirineu? Vocês já ouviram falar no Cirineu? Quando Jesus estava indo para o Calvário, o Cirineu ajudou a carregar Jesus. E eu tenho um Cirineu, que é o meu marido. A vida inteira ele esteve do meu lado, ajudando a carregar a minha cruz. E a minha cruz, gente, não foi leve. Houve uma época da minha vida que eu fui desenganada por toda a ciência. Os meus ossos quebravam. Eu comecei com uma osteoporose com 23 anos e aquilo foi prolongando. Não tive uma pessoa da ciência que me desse uma esperança. Até para os Estados Unidos, lá foi o exame, ninguém trouxe alguma esperança que eu pudesse estar curada. Isso já faz 23 anos que falei verdade. E o meu Cirineu estava ali comigo, em todas as horas, sempre me ajudando. E hoje eu tinha que falar dessa minha gratidão que eu tenho comigo.
o meu companheiro, se viu como eu conseguia até o aprendiz do Evangelho por causa da ideia de dizer. Eu não podia passar, né? Sem falar sobre isso. Vamos continuar. Então, meus filhos estavam comigo, lá fui eu para a Zona Leste, com todos aqueles meus versos, né? Eu fui chamada, um dos versos que eu mandei, eles disseram que tinha sido escolhido. Foi com uma emoção enorme, naquele centro enorme, quando eu vi que liam aquele verso que eu havia psicografado com o espírito de lá. Eu vou ler para vocês, porque depois eu vou explicar por que eu fiz questão de trazer para vocês hoje. Esse verso, gente, eu escrevi em 1976. Tem quase 50 anos essa psicografia. E chamava-se, vou ler para vocês, Era Moderna. Sem óculos, eu enxergo mais, já viu isso? Só comigo acontece isso. Óculos não dá certo. Era moderna. A ciência moderna e atual, dentro da pesquisa e tecnologia, com um estudo arrojado, mas normal, tudo parece simples magia. Mas dentro desse trabalho constante, muita coisa fica no ar. É o que mais importante deixamos de pesquisar. Nesta era moderna de computadores, nessa época ninguém sabia o que era computador. Você perguntava, não sei. Tudo se resolve, é muito nobre, mas são grandes os rumores. Nesta humanidade sofrida e pobre, precisamos nos descobrir, verificar o que está errado, começando a repartir com quem está ao nosso lado. Muitos precisam de carinho, outros de compaixão. O amor devagarzinho transforma uma nação. É também progresso e filosofia renovar-se a cada instante. O trabalho, a caridade no dia a dia é que nos faz seguir adiante. Com conhecimento e humildade, o maior descobridor foi o mestre da caridade, que exemplificou o amor. Ninguém falava dessa tecnologia, por isso que eles escolheram para que eu fosse também ver essa psicografia. Mas continuando no nosso 4º ano, que disseram que eu ia ser expositor, mas nunca abri a boca, nem para uma prece. Eu sempre escolhi o mais alto que eu também, não precisa fazer grande esforço, né, gente? Mas eu ficava assim, para ninguém me chamar, porque eu tinha medo de fazer prece. Bom, meu marido quebrou o galho, mas eu não queria falar. A diretora, gente, ela era enérgica. Ela chegou e disse, Leila, nós fizemos uma reunião no plano espiritual. Eles disseram que você estuda muito, que você tem condições de dar aula, quer aceitar? Tudo bem. Não quer? A responsabilidade é só sua. E, meu Deus do céu, agora com essa responsabilidade ainda, meu Deus, o que eu faço? Eu estava perdida. Aí, de repente, eu tinha um professor, era o seu Divo, do 4º ano, era um amor de pessoa, ele disse, vem, Leila, eu vou com você, eu te ajudo. E vamos para onde? Para o 1º ano, qualquer um, então eu vou. Lá fui eu com o seu Divo. Ah, meu Deus do céu. Tinha um palco. Ele falou um pouco, falo eu, outro dia você. Tinha um palco, tinha assim, que subiram os degraus. Eu punha a bala na boca, sempre vinha aquele, boa sorte, aquela bala. E eu não conseguia. Meu Deus, tinha dias que eu falava,
seu Divo, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir. Ele falava, eu te ajudo, hoje eu falo, mas semana que vem eu falo. Comecei a falar. Gente, mas falei tanto. Bom, sabe quantos anos eu comecei com os seus ramartes, quando eu falei para você? Precisamente, com tudo que eu passei, 50 anos. 50 anos eu estou nessa doutrina. E vou dizer do fundo do meu coração. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a doutrina espírita. Conhecer o Evangelho de Jesus. Foi a melhor coisa. Mas continuando. Eu falando. Comecei a falar e fazer palestras. A um chamava, faz palestra sobre isso, faz palestra sobre aquilo. Aí ia eu com o Senhor Espírito falando. Uma vez me pediram para eu fazer uma palestra sobre os abortados. Era um trabalho de cura que nós fizemos lá no Centro Espírita Irmão X. Foi um trabalho maravilhoso. Foi muito bom o trabalho. Seu Stamatis, meu amigo Stamatis, se entusiasmou e disse, olha, você não quer fazer lá no Guarujá, que eu já estou ajudando um novo centro espírita? Eu falei, vamos para o Guarujá. Fazer o quê? Trabalho. Aí ele disse assim, só que você tem que levar uma quantidade grande de sustentadores, porque é bem perigoso. Né? Vamos falar com os abortados. Envolve a ciência, envolve os que estão com o perispírito todo lesado. Vocês nem imaginam o que acontece num trabalho desse. Falei, arranjei uma turma, inclusive os meus filhos, a minha filha estava lá na doação, estava todo mundo lá, todo mundo foi. Fomos para o Guarujá. Fizemos um trabalho muito bonito lá. E eu gostaria de passar para vocês a impressão que eu tive do Guarujá. De um lado, eu vi aquelas mansões, aquelas casas lindas. Do outro lado, eu vi uma pobreza que doía a alma da gente. Eles ofereceram sorvete para as crianças. E tinha uma menininha que pegou o sorvete e guardou no saquinho plástico. Aí eu falei, mas você está guardando sorvete, vai derreter. Você tem que tomar o sorvetinho. Ela disse, não, tia, eu tenho que levar para minha mãe ver que agora eu tenho um sorvete. Nunca tinha tomado um sorvete. Gente, quanto que a gente aprende com tudo isso. Mas aí, continuando a palestra dos abortados, eu estava na Avenida do Cursinho. Aí uma moça chegou e disse, você não é a Leila? Sou. Você não fez uma palestra sobre o aborto lá no X? Fiz. Eu sou sua aluna. Desculpa, é tanta gente que eu não guardo a fisionomia. Eu fui na sua palestra. E eu levei um gravadorzinho, aqueles bem pequenininhos, e gravei a sua palestra. Enquanto você estava falando, na metade da palestra, começou a surgir vozes de um homem e das crianças falando. Ele falava 2 idiomas, ele falava inglês e alemão. Eu já levei para o seu Stamatis ver. O seu Stamatis falou que é uma mediunidade, que é transcomunicação. Isso quer dizer, a doutrina espírita começa com Kardec, mas ela evolui, ela progride. A tecnologia. Agora eu vou falar sobre o desenvolvimento mediúnico. Acho que isso todo mundo quer.
coisa importante. O desenvolvimento mediúnico exige, acima de tudo, paciência, trabalho, responsabilidade, atenção e muito suor. Esse desenvolvimento mediúnico não depende do lugar, da condição social, da idade ou do sexo da criatura. Ele pode aparecer na infância, na adolescência, juventude, maturidade e na velhice. Pode ser no centro espírita, na rua, em casa, nos templos religiosos e nos templos materialistas. Os sintomas variam ao infinito. Pode ser reações emocionais extremas, sensação de enfermidade aparente, mal-estar, calafrios, irritação estranha. Ninguém sabe o tempo que vai demorar esse desenvolvimento mediúnico. Mas a paciência ajuda a esperar. E agora o conselho é do apóstolo Paulo. Ele diz assim: sede vós pacientes, porque a vinha do Senhor está próxima. Agora o conselho é de Jesus. Ele diz assim: é pela perseverança que ganhareis as vossas almas. E aquele que persevera, ao mesmo tempo, ele é pontual, ele é assíduo, dotado de responsabilidade, de entendimento, e os bons espíritos são sensíveis a tudo isso. A boa vontade. Sem a boa vontade, nós não saímos da estaca zero. A humildade é um fator importantíssimo. O oposto da humildade é o orgulho. Aí vem aquele cortejo de sofrimento. A sinceridade. Os bons espíritos são sensíveis àqueles que são sinceros. Nós não podemos confiar naquele que não é sincero. O estudo e o trabalho constituem fatores importantíssimos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. E agora nós vamos falar um pouquinho do sofrimento dos médiuns. Ultimamente, depois da pandemia, os médiuns estão sofrendo muito. E quando as casas espíritas estavam fechadas, que é o pronto-socorro que o médico vai lá, ouve o evangelho, toma o passe. O passe, eu não sei se vocês sabem, faz o equilíbrio do sistema nervoso. E o médium tem o sistema nervoso muito alterado. Ele precisa da casa espírita. Aí, não tendo casa espírita, não sabendo o que fazer, eles correm para a ciência, para os médicos. Aí vem aqueles medicamentos psiquiátricos terríveis. Gente, vou deixar bem claro aqui.
Nós não somos contra a ciência. A ciência é maravilhosa. Existem doenças mentais que precisam de medicamentos. Mas no caso da mediunidade, não funciona. E eles têm medo, médium, de falar. Por que eles têm medo? Passam por loucos. Começar a contar os sintomas, tudo o que está acontecendo. Ah, é louco. Eu lembro, gente, quando eu fazia orientação, às vezes as pessoas chegavam e falavam, fica à vontade, abre o seu coração. A pessoa falava, pois, você me ajudou tanto. Mas eu não falei uma palavra. Isso, mas você me ouviu. Saber ouvir as pessoas é uma caridade maravilhosa. E nos dias de hoje, ninguém tem tempo para ouvir ninguém. Ninguém tem tempo de ouvir ninguém. No passado, gente, eu vi muitos médios e com a graça de Deus hoje não existe mais. Eles eram internados, tinham processos obsessivos imensos em institutos psiquiátricos. O Charcot, quem ouviu falar perto da Anchieta? E lá, eles relatavam que tomavam um choque elétrico. Vocês não imaginam o horror que é tomar um choque elétrico. Então, agora, gente, eu vou dar umas dicas aqui, que se não me expulsarem do centro, tá bom. Eu já agradeço. Mas algum meio de ajudar essas pessoas. Um médium sensível, conforme o ambiente que ele entra, aquelas energias, ele passa muito mal. E aí lá vai para o médico, é pronto-socorro, lá vai os remédios psiquiátricos, tudo de novo, gente. Não dá. Então eu vou dar algumas dicas para alguns médios. Quando vocês se sentirem muito mal em determinado ambiente, vocês fazem uma prece e mentalizam o Centro Espírita Amor em Lutas, ou Família Unida, ou Irmão X. Por quê? Porque faz uma ponte toda iluminada, aonde vocês estiverem, até o lugar que seja a casa de caridade. Então, o protetor do médium entra na mesma hora em contato com os auxiliares do pronto-socorro. E ali eles estabelecem uma ligação para ajudar não só o médium, mas os espíritos comunicantes que também estão precisando de ajuda. Tem outra coisa que eu vou ensinar agora, vão me expulsar de vez mesmo. Porque isso a gente aprendia muito no curso de passes. Mas, gente, não deu tempo, ninguém faz curso de passes e os médicos estão aí. Nós temos um coronário, que é um chakras, que é a parte obsessiva, os espíritos se comunicam com a gente. Então, vamos supor, vou dar um exemplo. Polo positivo e polo negativo. Vocês vão aprender um dia no curso. Nós estamos lá na Praça da Sé. Olha o lugar que eu escolhi. De repente, o médico começa a se sentir mal. O que ele faz? Ele arruma o cabelo, viu, gente? Senão ele passa por louco. É só arrumar o cabelo. Aqui, ó. Bem forte. Essa aqui, ó. Aqui. E pede, se afasta aqui. Não é possível isso mais. E desliga. E corta. Tem dado certo? Vocês não imaginam como. A Leila dá as dicas.
Tem outras dicas, gente. Vocês vão ver, se eu ficasse aqui falando de dica, a gente não para mais hoje. Que eu via, isso a minha filha sabe disso, aciona bastante. Sabe o que a quarta espiritual faz? Eles colocam placas fluídicas, toda iluminada, em 2 centros importantes, no coração e no frontal. Por quê? Porque aqui nós temos a nossa parte emocional e os médios com os problemas emocionais. Vai por água abaixo. E aqui a área da inteligência. Era muito usado quando eu trabalhava com umas crianças que choravam na escola o tempo todo. Não se adaptavam na escola. As placas vão equilibrar, emocional, inteligência. E a coisa fluía. Era uma beleza. E nos adultos também vi muitas vezes eles fazerem isso. Lá na nossa casa, na escola é feito, né? Eles colocam quando eles veem que há necessidade de fazer tudo isso. Mas por que eu estou falando tudo isso sobre os médicos? Eu estou muito preocupada, gente. Preocupada porque, infelizmente, o sofrimento dessas pessoas tem levado as pessoas ao suicídio. Muita gente se suicidando. E nós temos necessidade de auxiliar esses médicos. Porque mudou tudo, com a pandemia parou. Não dá para a gente esperar que eles vão desenvolver a mediunidade daqui 4 anos. Gente, já se mataram, é duro falar, mas não estão aguentando mais. E nós precisamos ter intuição, nos unir e ver o que nós podemos fazer para ajudar esses nossos irmãos que estão sofrendo. Mestre querido, aqui estamos nesta casa de caridade. Sabemos, Senhor, que nada somos. Sabemos da nossa insignificância, da nossa pequenez. Mas sabemos também, Senhor, que trazemos dentro de nós essa essência divina que se chama amor. E em nome deste amor que nós queremos abraçar a todos os nossos irmãos doentes do corpo e da alma. Tira de nós, Senhor, aquilo que nós tivermos de melhor. E nesse instante, um grande coração é formado e fluidos coloridos são lançados para todos nós, encarnados e desencarnados. Meus irmãos, o nosso cérebro é a casa, é o mundo, é o universo. Somente o seu dono pode arrumar a sua casa. Se nós colocarmos enfeites de tristeza, de mágoa, de ódio, de vingança, de rancor, teremos uma casa mental de desalinho, distante do universo de Deus. Então vamos colocar na nossa casa enfeites
de alegria, de paz, de saúde, de coragem, de fé e de esperança. Lembrando sempre a todos que, por pior que seja a nossa dor, amanhã é um outro dia. Tudo passa nessa vida e há de passar para todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre. Muito obrigada.